Amigos queridos, bom dia. Que nós tenhamos uma boa manhã, cheia de luz, para irradiar no nosso dia, alimentando os nossos pensamentos de muita esperança e na confiança de que todos nós estamos tutelados pelo amor de Jesus. Nós hoje vamos ler Os Órfãos. Meus amigos, meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesses quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância, Deus permite que haja órfãos para nos exortar a lhe servirmos de pais. Que divina caridade ajudar uma pobre criança abandonada, impedi-la de sofrer fome e frio, dirigir sua alma a fim de que não se perca no vício. Quem estende a mão à criança abandonada é agradável a Deus, porque compreende a prática e pratica a sua lei. Pensai também que, frequentemente, a criança que socorreis vos foi cara numa outra encarnação, e se pudesseis vos lembrar, não seria mais caridade, mas um dever. Assim, meus amigos, todo ser sofredor é vosso irmão, e tem direito à vossa caridade. Não é essa caridade que fere o coração. Não é essa esmola que queima a mão que recebe, porque vossos óbolos frequentemente são bem amargos. Quantas vezes eles seriam recusados se em casa a doença e a privação não os esperassem? Dai delicadamente, acrescentai ao benefício mais precioso de todos os benefícios, uma palavra, uma carícia, um sorriso amigo. Evitai esse ar de proteção que fere de novo o coração que sangra, e pensai que fazendo bem trabalhais para vós e para os vossos. Um espírito familiar, Paris, 1860. Amado Jesus, que nesta manhã sublime o vosso amor derrame luz aos corações daqueles que nós chamamos de órfãos. Dai-nos força, coragem para agasalhar a dor de nossos irmãos. Nós, Jesus, reconhecemos a grandeza da sua dedicação para com todos nós, do seu amor infinito, da sua bondade e a misericórdia. Sustentai-nos, Mestre, para que possamos compreender o que seja viver sem aqueles que nos deram a vida. Dai-nos força e coragem para estender os braços, as mãos, a palavra, coração. Que nesta manhã saibamos compreender essa lição tão grandiosa, que é um recado divino deste amigo querido que é um espírito familiar, que com certeza vivenciou a orfandade. Olhe por todos os órfãos, Jesus. Olhe, Mestre, por aqueles que ora passam por dor. Os nossos irmãos que se preparam para enfrentar a dor, as dificuldades do caminho. Que sejam agraciados com seu manto de luz e de paz. Assim, Mestre, com toda a bondade que emana do seu coração, nós iniciamos o Evangelho desta manhã, sentindo dentro de nós a bênção, o amparo e a alegria de servir. Que Deus nos assiste hoje e sempre. Que assim seja. Queridos irmãos, esse espírito protetor, um espírito familiar,
ele nos traz essa questão dos órfãos e a gente sente na leitura do Evangelho quanto isso falou no coração dele, quando ele nos convida a amar os órfãos. E ele fala: se soubesses quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância. Nos remete um pensamento de que ele vivenciou essa situação tal pela beleza do sentimento que ele exprime nesse texto do Evangelho. E ele nos fala que Deus permite que haja órfãos para nos exortar a lhe servirmos de pais. Nossa, eu imagino, amigos, a grandeza de mãos que estendem para acariciar os filhos de outra mãe, dando-lhes segurança, carinho, confiança e ter a certeza de que todos nós somos filhos de Deus, estamos em condições diferentes, uns amparados pelos pais e outros desamparados. A orfandade é algo que mexe profundamente com o nosso espírito, porque nós, nesta reencarnação, temos muito a agradecer pelo lar que nos acolheu, pelos pais que nos amaram, pelos irmãos que tivemos. Mas ao olhar à nossa volta, nós não vamos agora só falar da orfandade sem pai pelo desencarne, ou sem mãe pelo desencarne. Mas existem tantos órfãos de pais vivos, tantos órfãos que gostariam de receber uma palavra amiga de seu pai, e não é um presente, e não é um fim de semana, é o colo, é a palavra, é a orientação, é chegar em casa e sentir o abraço, o colo, o carinho, aquilo que fecunda numa criança, um jovem, em todos nós, pois a orfandade em todo momento ela é sofrida. Quando perdemos um pai e uma mãe já mais velho, nós sabemos que a saudade cria um vazio, e se nós não alimentarmos o pensamento no bem, podemos ficar sempre reclamando por não compreender a força da lei e agradecer a Deus pelo tempo que eles tiveram conosco. Mas já existe outro lado, outras situações que as crianças perdem os pais muito cedo. E tive a oportunidade de viver, de aprender uma grande mulher que foi Corina Novelino, que ficou órfã com 6 anos de idade, que foi educada na casa de uma das irmãs de Eurípides, mas que quando adulta, sentindo dentro dela a necessidade de abrigar outras crianças, foi aí que ela abriu o lar de Eurípides, que nunca gostou que chamasse de orfanato. As oportunidades que nós temos hoje para agasalhar essas crianças, os órfãos, eu não preciso só levar para minha casa. Eu não preciso adotar, mas eu posso assistir. Eu posso amparar, eu posso auxiliar. Então, quando nós vamos recolher uma criança que chora por não ter o braço amigo da mãe, do pai, ou muitas vezes chora mesmo do regaço materno, da falta desse regaço materno, que a morte muitas vezes suprimiu, nós também temos que pensar na dor daqueles que caminham sem rumo. E tem um grito de aflição dentro deles e pede a Deus que eles sejam amparados, porque as mães
as mães abandonaram, os pais largaram. Ou se os pais largam, o pai largam, quantas mães ficam em aflição, sofrendo, mendicando para sustentar os seus filhos? Nós precisamos entender que nós não podemos abandonar a orfandade. E nós não podemos abandonar a orfandade moral, os corações pequeninos que Deus nos confia, mesmo que eu não traga para minha casa, mas que eu posso ajudá-los, que eu posso educá-los, eu posso estender as mãos, eu posso dar o meu coração. Então nenhum de nós estamos isentos do dever de assistir todos aqueles que um dia se sentem órfãos. Porque nós sabemos, na idade adulta, o quanto é difícil perdermos um pai, perdermos uma mãe. Como é difícil sentir-se órfão, porque sentir-se órfão quando adulto é sentir a perda de um pai, é perder uma referência. O colo, o braço amigo, o irmão que nos auxiliou, que nos deu vida e que nos deu a mão para que nós pudéssemos aprender a andar. Andar pela vida, não é os primeiros passos. Andar. E muitas vezes nós encontramos filhos que estão com seus pais vivos, mas porque eles são doentes dos vícios, e eles criticam, humilham, e os pais saem de casa, se tornam andarilhos, vão para as ruas, porque não encontraram também o afago dos seus filhos, sentindo-se órfãos. Então nós precisamos entender a lei do amor. E o Evangelho nos diz que divina caridade é ajudar uma pobre criança abandonada, impedi-la de sofrer fome e frio, dirigir sua alma a fim de que não se perca no vício. Às vezes é melhor que a gente não tire esses filhos das mães, cuide dos irmãos, mas que a gente ajude eles, que eles tenham em nós um olhar diferente, um respeito. E muitas vezes nós podemos orientá-los, podemos assisti-los, podemos socorrê-los, porque nós não sabemos também quem são esses espíritos. E o Evangelho nos diz, se pudéssemos lembrar que talvez numa outra existência, numa outra reencarnação, eles foram o meu pai, uma mãe. Então, eu não sei quem são eles, mas se eles aproximam de nós, é algo que tem de ligação pela lei de atração que nos trouxe essas crianças, esses jovens. Não temos idade para adotar quem quer que seja em nossos corações. Mas, certa vez, conversando com uma amiga que havia se separado do casamento, e ela me disse quanto era difícil. Ela falou assim, não por mim mesma, mas saber que meus filhos têm pais, têm pai, e é um pai ausente. A orfandade de um pai ausente, de um pai vivo, é tão triste porque às vezes nos falta o recurso da palavra. Porque o maior liame que nós temos dessa ligação afetiva são liames divinos. Filho é uma injunção reencarnatória. Eu não posso desprezar um filho. Ele pode ser uma pessoa de má vida, mas ele é meu filho. Eu vou orar, vou pedir, mesmo que ele não queira ficar comigo, que ele saia. Às vezes ele é doente e nós não compreendemos. A orfandade não é só os órfãos,
de pais que já desencarnaram. Por isso, nós precisamos pensar na educação de uma criança. De que forma eu estou educando, eu estou contribuindo para a educação dessas crianças? Quando visitamos o orfanato, quantos olhares nos suplicam para que nós possamos levar essas crianças para dentro de casa? E muitas vezes podíamos fazer isto, mas a nossa indiferença é tão grande que às vezes nós não temos mãos para estender. E hoje nos assusta, que já falamos isso outro dia num capítulo do Evangelho, é melhor que a gente leve os pets para casa, abraçando, beijando, fazendo tudo o que podemos para eles, mas não temos coragem de levar uma criança. Não que a gente tenha que desprezar os animais, mas nós podemos agasalhar os filhos de Deus, que são irmãos nossos. E muitas vezes, no mundo espiritual, sabendo que eles iriam ficar órfãos, porque é uma provação, eles tinham certeza que mãos amigas estenderiam até eles. E nós precisamos pensar no dia da manhã. É igual nós falarmos, eu quero só um filho. Por que será que eu quero só um filho e não quero dois? Porque é tão bom a gente ter uma irmã, um irmão. E se nós formos ficarmos órfãos, nós não estamos sozinhos. Nós já temos um irmão, temos uma irmã, que muitas vezes eu terei que cuidar dela. Então, queridos irmãos, reflita bastante. Esse benefício é o mais precioso de todos os benefícios. Uma palavra, uma carícia, um sorriso amigo. E evitar esse ar de proteção que fere de novo o coração, que sangue pensai, que fazendo bem trabalhais para vós e para os vossos. Então, eu gostaria muito que todos pudessem refletir. Tem uma mensagem de Emmanuel que me chama bastante atenção. Até eu acho que vale a pena eu ler um pedaço dela. Ele diz nessa mensagem que chama Ante a orfandade, ele diz: recolhe sim a criança que chora, a ausência do braço fraterno, que se lastima ante a falta do regaço materno e que a morte lhe suprimiu. A dor dos que vagueiam sem rumo é grito de aflição, que clama no seio augusto eterna bondade. Não abandones a orfandade moral, os corações pequeninos que o céu te confia, ao apoio e à vizinhança. Não te julgues exonerado do dever de assistir a todos aqueles, em plena aurora da vida humana, te defrontam a marcha. Todos eles aguardam-te a palavra de instrução e carinho e a tua demonstração de solidariedade e de amor. Orientam-se por teus passos, guiam-se por teu verbo e atendem por teu chamado. Agora, assimilam-te os gestos e ouvem-te as assertivas, e mais tarde reconduzer-te-ão a mensagem do exemplo às existências de que te rodeia. O mundo de hoje é o retrato fiel dos homens de ontem, que nolo transmitiram com as qualidades e os defeitos de que se nutriam no campo das próprias almas. A terra de amanhã será inelutavelmente o reflexo de nós mesmos. Não te comovas, tão somente perante o sofrimento que sufoca milhares de pequeninos. Faze algo. Começa diante daqueles que o Senhor te localiza junto aos próprios sonhos, no Instituto Doméstico, para que as tuas esperanças no bem não se resumam à fantasia. Recorda que os meninos da atualidade estão endereçados à posição de senhores do lar que te acolherá no grande futuro.
e neles encontrará a colheita do que houver de semeado, de vez que a lei é sempre a lei multiplicando os bens e os males da vida, conforme a plantação que fizermos, no descaso ou na vigilância, no trabalho ou na preguiça, nos precipícios da sombra ou nas eminências da luz. Que Jesus nos abençoe, amigos. Pedimos nesta hora que os espíritos amigos nos envolvam em vibrações de paz, para que possamos receber o passe. Jesus, sejamos envolvidos pelo seu amor, sustentando-nos nesta hora magnífica do passe, da fluidificação das águas. Acoberte-nos, Jesus, nesse influxo divino do seu amor. Que a paz, a esperança, a fé consolide em nós os propósitos de amar e servir. Queridos irmãos, recebam em seus corações a vibração do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fiquem com Deus, assim seja.